tempos eu ando trocando a noite pelo dia. Eu ando bebendo bem mais do que eu devia. Eu ando me sentindo como uma mosca de bar. Só bebo e espeluca sempre na penumbra. Eu encho a cara de uísque de segunda. Então, Marcelo, você foi um dos fundadores do Bêbados Habilidosos, né? Então, só para a gente rever aí quem que era da banda e como que foi esse começo, aonde que vocês tocavam, como é que foi isso? Bastante história disso. Bom, o começo, a banda era o Renato Fernandes no vocal, eu no contrabaixo, o Rodrigo Paiva na guitarra e o Ednei Costa na bateria. Posteriormente, o Luiz Henrique Ávila também entrou e foi uma segunda guitarra durante muito tempo. Bom, o surgimento da banda, inicialmente, a gente começou, era no Bar do Edgar. O Bar do Edgar, nos primórdios, ele ficava na Afonso Pena, perto ali do Museu do Exército, do museu não, do Hotel do Exército ali. E aí o Bar do Edgar ficou pequeno, começamos, né, fazendo uns acústicos lá, aí o Edgar aluga um ponto ali próximo à União dos Sargentos. E esse Bar do Edgar, ele foi icônico, porque ele reuniu tudo que tinha do underground aqui da música campograndense na época. Então ali você encontrava punk, você encontrava black metal, você encontrava roqueiro e bluseiro, né, convivendo em perfeita harmonia. Então a gente começou a fazer shows no Bar do Edgar. Você imagina, é um boteco, desses botecos para vender cachaça. Ele tinha aquela estufa com coxinha, com aquele ovo colorido, aquela coisa bem de boteco, aquele monte de pinga na parede, e era um corredor, e a gente se amontoava naquele corredor e fazia um som. Então, o Bar do Edgar foi o início de tudo. E a banda não tinha nome. A gente se apresentava como Renato e banda, né? E o Renato não gostava disso. Ele falava, pô, cara, mas né, fica parecendo o Renato e seus Blue Caps, né? Vamos botar um nome. Aí a gente ficou pensando no nome. Eu lembro que na época eu sugeri um nome em inglês, né? Eu queria brincar, fazer um trocadilho tipo Drunkability, né? Que é, né, como se fosse, né, uma habilidade de bebedeira. Eu falei para ele, Drunkability é um nome legal. Ele falou, cara, mas como que fica esse português? Eu falei, bom, não é o pé da letra, mas a ideia era como se fossem bêbados habilidosos, né? Porque a habilidade de tocar bêbado. Porque tinha gente que chegava e falava, cara, vocês bebem muita cerveja, como é que vocês conseguem ficar tocando ainda, né? Sair som disso tudo. Eu falei, a habilidade de bêbado, né? E aí acabou ficando Bêbados Habilidosos, sacramentou e foi o nome que ele foi a marca da banda. Legal que ficou um nome em português mesmo, né? Pois é, porque a gente fazia canções em português, até o Renato na época falou, não tem sentido a gente colocar um nome em inglês e fazer canções em português. Vocês sempre foram compositores? Você era um dos compositores? Não, na verdade eu sempre ajudei a fazer a música, né? A letra sempre foi o Renato compositor oficial. O Renato geralmente ele toca violão, faz uma basezinha, né? Ele chegava com a ideia já e mostrava pra gente, ó, pessoal, a música é isso aqui. Aí a gente olhava, tal, analisava e sentava eu, Rodrigo e Ednei, aí a gente dava a cara pra música. Então as composições, as letras são dele. A gente ajudava com a composição musical mesmo. Ele já vinha com uma ideia, a gente só trabalhava, né, melhorava um pouco aquela ideia. E a banda nasceu já com essa ideia. O que vocês tocavam assim? Vocês tocavam música só própria, composições de vocês? O que era o repertório? Tinha que ter cover também, né? Como no começo, né? Como tinha acabado, algumas músicas que ele tocava na Blues Band, lógico, ele continuou tocando porque eram músicas dele. Mas a gente sempre teve muito Elvis Presley no cover, né? Clássicos do blues. Eu lembro que blues nacional, a gente tocava muito Celso Blues Boy, Barão Vermelho sempre foi uma coisa muito presente no repertório da banda. Então era assim, vamos dizer, era 70% de músicas próprias, né, e 30% de covers. Sempre nessa linha do rock e do blues. E você falou que vocês se apresentavam no Bar do Edgar, tinham outros bares, na época nem tinha o Barfly ainda, né? Não, o Barfly na época ele era o Farol, né? Aí o que acontecia? Tinha o Bar do Edgar, aí tinha o Boteco, que era da Fátima, que hoje é proprietária do Barfly, né? E era na Furnas o Boteco, também era um bar pequenininho, e era um bar que a gente gostava muito, era legal tocar lá, era pequeno e tal, mas eu achava bem aconchegante. Mas aí acabou acontecendo um assassinato dentro do bar, morreu uma pessoa lá e aí acabou o bar.
Depois disso, a gente teve aquela fase da Blues Band no Farol, né, que é anterior à Blues Band, acho que foi a primeira banda a juntar assim, que eu lembro, né, nos tempos mais modernos, de juntar um público monstruoso, que é como eles juntavam na época lá. E aí o Bêbados começa a tocar também no Farol. A gente passa uma boa temporada no Farol e depois o Farol fecha. Hoje ele é uma oficina de radiadores, né? E aí ele já era Barfly, né? Era Stones Blues Bar, na verdade. Era. O Barfly, na verdade, ele surge, é o Cabelo, né? O Sérgio Cabelo, ele monta o Barfly ali na Rua Bahia, na esquina com Mato Grosso. Depois o Barfly vai para o ponto onde ele está hoje, ele é em frente ao Uniderp, e hoje a Fátima que é a proprietária. Então a gente passou por todos esses bares e alguns outros que eu não vou lembrar, porque teve uma porrada de bar que ele inaugurava e fechava. Campo Grande tem muito disso, né? Tem alguns picos, o pessoal vai muito no bar, de repente ele começa a perder, né? E o bar acaba. E acaba. Principalmente Mas, assim, bar de rock. Sempre vocês se apresentando nos bares, né? Que era o que é mais frequente. Direto. Porque rolava show também, né? Nos projetos. Sim, tinha os projetos, né? Teve, época do governo do Zeca, teve um monte de evento cultural, né? Tinha temporadas populares, então teve bastante show grande, assim. Mas eu lembro que boteco acho que teve pelo menos uns 6 anos da minha vida que eu não sabia o que era sábado e domingo. Meu sábado e domingo era no boteco. Para as namoradas era difícil, né? Que você tinha que ela ia no bar e ficava vendo você tocar. E a habilidade dos bêbados cada vez melhor, né? Afiando cada vez mais o fígado. Me diz uma coisa, e as gravações? Quando é que vocês fizeram a primeira gravação do Bêbados? Bom, a primeira gravação nossa foi no estúdio do Fralda, né? No Megafone. E foi um marco na minha vida. Isso é 2003 para 2004. Em 2004 o disco sai. Mas eu falo. Como é que chamava o disco? É Envelhecido 12 Anos. Bem cara de... a capa é um logo da Bêbados como se fosse um rótulo dentro de uma garrafa de uísque. Mas para mim foi um marco na minha vida, porque a primeira vez que a gente entra no estúdio para gravar, a gente nunca esquece. Depois desse CD que vocês foram para São Paulo, é isso? Nessa época o Rodrigo Paiva já havia saído da banda, né? E o Fábio, que tinha voltado, o Fábio tinha ido para os Estados Unidos, passou um tempo lá, retornou para Campo Fábio Grande. Brum. Fábio Brum, que foi da primeira formação da Blues Band, a primeira formação do bando. Aí Fábio volta e entra no Bêbados novamente. Então, a partir daí é uma nova fase, e aí a gente conhece... Tudo começa a virar por conta do Mário Bortolotto, né? Que é o dramaturgo lá paulistano. Ele é paranaense, na verdade, né? Mas se estabeleceu em São Paulo e ele é muito famoso lá pelo teatro underground. E aí na revista Trip, o Mário Bortolotto citou perguntaram o que você está ouvindo no momento. E a prévia do nosso disco, como o Paulão havia gravado uma faixa, o Paulão ficou com a prévia para ele. Ele mostrou o disco para o Mário Bortolotto. E o Mário pirou de cara no disco. E aí ele falou na revista Trip que ele estava ouvindo uma banda que não era conhecida, mas que ele achava que era a grande revelação do blues nacional e que vinha do Mato Grosso do Sul. E ele acertou o nome, não falou Mato Grosso, não, falou Mato Grosso do Sul. Isso foi bem legal. E isso aí deu projeção para a banda, porque depois disso a gente inclusive foi Bêbados e Olho de Gato. O lançamento do CD do Olho de Gato saiu na revista da MTV também. Comentaram. E teve comentários bacanas, então isso aí acabou projetando a banda para fora. Então, com o contato que a gente tem através do Paulão e do Mário Bortolotto, a banda começou a se tornar maior, nacional. E aí pintaram bastante convites. O primeiro convite que rolou foi o SESI Jazz Blues. Esse evento foi muito bacana, foi em 2005. Imagina, na Avenida Paulista, né, no SESI, na rua, meio-dia, arma-se um palco, e a galera lá, o pessoal, em hora de almoço, uma muvuca de gente, cara, e a gente fazendo blues na Paulista. Eu falei, pô, cara, a gente está aqui na máquina, no coração do Brasil, tocando blues na Avenida Paulista. Isso é lindo, né? Isso é genial. Então, ali também gerou mais, né, projeção para a banda. Depois pintaram os convites para tocar em alguns Sescs de lá, né? A gente fez Sesc Vila Mariana, fez Sesc Belenzinho. E aí a gente decidiu que tinha que passar uma temporada em São Paulo. Foi nessa época que, né, eu digo sempre que o Paulão é um amigo eterno nosso, porque ele nos aguentou quase 40 dias na casa dele, ele hospedou a banda. Você imagina, o cara abria a casa dele, né, para 4 debuns, né, ficarem 40 dias. Mas ele gostou muito, porque a gente mantinha a geladeira abastecida com comida e cerveja, e ali a gente cuidava da casa dele, né? Então a gente dividia a tarefa, quem quer lavar roupa, quem quer lavar louça, né? Limpar a casa dele, porque ele trabalhava o dia inteiro. O Paulão, na época, acho que ele, se não me engano, ele estava trabalhando no SBT, e acho que ele era redator do Domingo Legal, do programa do Gugu.
Então ele trabalhava pra caramba, né? Então ele não ficava lá e a gente cuidava da casa dele. E essa época o Bêbados arrumava show de quinta a domingo. Eu estou conversando com o Marcelo Rezende, integrante do Bêbados Habilidosos. A gente para o intervalo e daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.